para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Sempre eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Um texto em Lucas, capítulo 10, verso 38, a partir do verso 38. Lucas 10, verso 38, que nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa palavra, eu tive a oportunidade de ministrar para o culto de mulheres, na Genuína, no começo do ano, em fevereiro, e hoje me veio essa mensagem à mente de novo. E no primeiro culto que nós íamos fazer online, eu tentei ministrar essa palavra e a live travou e a gente não conseguiu fazer nem pelo Instagram nem pelo Facebook. Então hoje eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse texto para quem está assistindo e para os nossos irmãos que aqui estão. E é interessante que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia e ela fala conosco de uma forma diferente todos os dias. Pode ser a mesma palavra, mas fala conosco diferente, né? Eu lembro que quando eu ministrei sobre esse texto, o Senhor estava falando ali no culto para as mulheres, de mulheres afadigadas, mulheres atarefadas, mulheres ansiosas, porque queriam fazer tudo e tinha pouco tempo para Deus. E hoje Deus vai falar conosco que nós estamos tendo tempo de sobra para Deus. Porque no contexto da pregação daquele dia é que nós estávamos muito afadigadas e desesperadas, fazendo tantas coisas e deixando o mínimo para Deus. E hoje nós temos tempo de sobra na nossa casa para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão trabalhando ainda, mas por não poder sair, não poder ir para os lugares, não poder estar na igreja, nós podemos ter essa disponibilidade no nosso lar. E como nós estávamos vivendo num mundo de muita inquietude, de uma população agitada, de um povo agitado, de uma busca pela sobrevivência no trabalho e tantas outras coisas, nós vínhamos esquecendo do principal, que é Deus e a nossa família. E com toda essa tendência que o mundo exige, que impõe para nós nos apegamos ao materialismo, às coisas materiais, e são coisas passageiras, são coisas que nós nos apegamos com uma facilidade tão grande, com uma facilidade enorme, e nós sabemos que são coisas passageiras. Porque hoje, o que nós podemos fazer diante dessa situação? Nada, né? Nós só podemos dobrar os nossos joelhos, orar e clamar ao Senhor. Então,
coisas materiais, nos apegamos às coisas materiais, isso não nos leva a nada. Nós lutamos, buscamos, enfrentamos, como costumamos dizer, que matamos um leão por dia para sobreviver, para manter a nossa casa. Mas quando Deus quer, Ele para a terra e nós paramos junto com tudo isso. E como cristão, nós vivemos em um mundo de um combate crescente por essa busca de coisas materiais, e acaba nos sufocando. E o mais interessante, que sufoca o espaço de Deus nas nossas vidas, sufoca o espaço do Senhor nas nossas vidas. Eu começo a ver essa história de Marta e Maria, e às vezes nós somos tentados de uma certa forma, não como a história de Marta e Maria, mas nós nos afadigamos de uma forma tão grande que a parte espiritual se abate, nós nos abatemos espiritualmente, nós nos sentimos fracos espiritualmente, justamente porque às vezes outras coisas estão ocupando o espaço de Deus, estão ocupando o lugar do Senhor. E a gente percebe que o texto fala que é muito interessante, que se você não prestar atenção, o texto diz que e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, Marta também se assentou, Marta também ouviu. Mas ela estava tão afadigada, tão atarefada, que ela deu lugar e espaço para aquilo que ela precisava fazer, para aquilo que ela queria fazer. E eu aprendo com esse texto 4 princípios básicos para nós colocarmos em prática na nossa vida cristã, principalmente hoje, nesse momento que nós estamos vivendo em casa, com mais tempo de buscar, com mais tempo de se envolver, porque o nosso tempo dedicado era ir à igreja. No nosso caso aqui, nós temos 3 cultos na semana na igreja, terça, quinta e domingo. E nós tiramos o nosso tempo para servir ao Senhor em 3 dias da semana. E agora nós não podemos ir, nós estamos limitados de estar no templo, de estar ali naquele lugar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, que nós possamos ser como Maria, aonde quer que nós estejamos e aonde quer que Jesus esteja, nós venhamos nos prostrar diante dos seus pés e ouvi-lo, independente do que está acontecendo em nossa volta. Marta estava fadigada, preocupada, mas Maria não. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu uma parte que não vai ser tirada de nós, meus irmãos. Se nós hoje escolhermos essa parte, essa boa parte, essa parte que enche, que preenche, que envolve-nos de uma forma tão maravilhosa, não vai ser tirada de nós. E esses 4 princípios, o primeiro é ouvir. A disponibilidade de Marta e Maria para ouvir foi nas duas, mas quem permaneceu ouvindo foi só Maria, porque Marta se dispersou. Marta acabou saindo para se preocupar com os afazeres, talvez um café para Jesus, talvez um chá, talvez um pão para servir. Ela se deixou ser levada pelo momento e não parou para ouvir, não ficou aos pés de Jesus para ouvir. E nós temos a tendência de, às vezes, argumentar, como Marta fez. Marta, ela foi exortada pelo Senhor Jesus pela sua falta de perseverança. A gente percebe que o texto diz que o Senhor diz: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas. O Senhor exorta Marta porque ela estava argumentando o Senhor, porque o Senhor não mandava Maria ir ajudá-la, porque ela queria que Maria fosse ajudar a servir, e o Senhor a exorta. Então que nós nesta noite possamos ser exortados pelo Senhor, que nada em nossa volta, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade possa nos tirar do foco que é Jesus Cristo, dos pés do Senhor, como nada tirou Maria dos pés do Senhor. Então o primeiro princípio básico para que nós venhamos pensar e colocar em prática na nossa vida
é ouvir o Senhor Jesus. Não tem outra alternativa, não tem outro meio para nós cristãos de viver. Temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. E o segundo é não se distrair. Marta se deixou se distrair pelos afazeres. Marta se deixou ser levada pela circunstância do momento. E às vezes nós também somos assim. Somos, de repente, uma preocupação. E eu confesso, somos humanos. Precisamos, às vezes, de resposta. Fazemos questionamentos ao nosso Deus. Isso é normal. Eu confesso para vocês que na primeira semana de quarentena, para mim foi desesperador, porque não por causa da pandemia, não por causa da situação de não poder ir à igreja, porque nós podemos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus em nossa casa, porque nós somos o templo do Senhor. Mas por um instante eu me preocupei com a parte financeira da minha casa, com a parte financeira de alguns dos nossos irmãos, e assim como Marta, eu me distraí e fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de nós? Como que vai ser a situação de quem não pode trabalhar, de quem está sendo mandado embora? Como que vai ser isso? E esse é o maior problema nosso. O maior problema da distração nossa é se preocupar com as coisas que nós sabemos que podemos colocar nas mãos do Senhor. Isso foi no início, nós já estamos acho que mais de um mês de quarentena, e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está enviando providência, o Senhor está cuidando do seu povo. Em nenhum instante, nesse tempo todo, eu tenho visto um servo do Senhor reclamar. Nenhum instante. Embora nós podemos estar passando por alguma dificuldade, algum aperto, mas eu acredito que o principal, a paz que excede todo entendimento, tem sido depositado sobre as nossas vidas. Talvez nós venhamos nos preocupar, e é normal, mas existe uma paz que o Senhor quer nos dar e que Ele quer que invada os nossos corações. E essa distração, hoje a gente vê que é muito grande no mundo, né? Nós vemos essa distração, as pessoas se distraem num nível tão elevado de distração que faz as pessoas, porque agora ninguém consegue fazer mais nada, estava fazendo as pessoas negligenciar a sua família, as amizades, a igreja, porque muitas pessoas, por causa dessa distração, por causa das coisas que o mundo oferece, elas estavam se distraindo de uma forma que deixando famílias, amizades, igreja, tudo por causa de uma simples distração, que foi o que aconteceu com Marta. Se distraiu por um instante e não estava mais ouvindo o Senhor. E o terceiro princípio que eu aprendi nesse texto é receber instrução, porque quando eu disse aqui que Marta foi exortada pelo Senhor, foi um momento que ele exortou já instruindo. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E fadiga e ansiedade tem constituído o mal do século, né? Depressão e tantas outras coisas. E você, neste momento, meu irmão e minha irmã, está ansioso e afadigado com o quê? O que você está ansioso e afadigado? O que você quer ouvir do Senhor? Talvez isso que Marta ouviu? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Talvez você esteja nos ouvindo, os que estão aqui presentes, talvez esteja afadigado por tantas coisas. Mas ainda existe uma boa notícia, ainda existe algo maravilhoso, que buscar e servir e se prostrar diante dos pés do Senhor ainda continua sendo a boa parte. Ainda continua sendo algo maravilhoso que nós precisamos fazer constantemente. Nós precisamos fazer com excelência, buscando a face do nosso Deus. E o quarto princípio é distinguir o que é mais importante, né? Muitas vezes nós se apegamos às coisas superficiais, deixando o que é importante para depois. E o importante ainda é Jesus Cristo, né? Nesse mundo onde nós cometemos vários erros, nós se distraímos por muitas coisas, é fundamental
que nós possamos discernir o que é mais importante nesse momento, entre servir e reclamar, entre adorar e reclamar, entre se prostrar ou reclamar, entre viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo depositado nas nossas vidas todos os dias, ou viver reclamando, ou viver afadigado, ou viver ansioso. Porque é importante que no mundo a qual nós estamos vivendo, nós possamos ser Maria, né? Que independente da situação, está sempre aos pés de Jesus, está sempre ouvindo Jesus. E para finalizar, e é importante eu deixar esses dois textos aqui, não vou ler todos para não tomar muito tempo, mas é tão importante quando nós vemos alguém que dá essa importância, consegue distinguir o que é mais importante, assim como Maria fez, que nós vemos que no capítulo 11 de João, que fala sobre a morte de Lázaro e a sua ressurreição, nós vemos o texto, quem quiser depois ler o texto, você vai ver isso com clareza, que é o momento que Jesus chega ali. Marta, ela mais uma vez, pelo que o texto passa, pela a interpretação que nós vemos do texto, Marta ainda chega afobada e dizendo para Deus, dizendo para o Senhor Jesus Cristo, que se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. E Marta, aparentemente, o texto traz essa narrativa meio que de que Marta está ali afadigada, está nervosa, e é evidente, é normal, porque quando você perde um ente querido, não dá para você ter uma questão assim de falar com mais calma, porque você está ali com dor, você está sofrendo, você está vivendo o seu luto, e é difícil, porque essas irmãs depositavam a fé no Senhor e sabia que da parte de Jesus poderia acontecer algo maravilhoso, e elas esperavam isso do Senhor Jesus. E aí, logo após, quando Maria vem e falar com Jesus, o texto diz que Maria se prostra diante do Senhor Jesus e diz a mesma frase que Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a gente vê uma diferença, uma falando com Jesus normalmente, talvez afadigada, talvez ali triste, angustiada pela situação, mas Marta se prostrou diante dos pés. Maria se prostrou diante dos pés de Jesus ao falar que se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Existe uma diferença, e por isso que a gente tem que distinguir o que é importante para nós. Maria sabia da importância de Jesus Cristo para sua casa, para sua família, e o que ele poderia fazer. E o outro texto que nós vemos Maria no capítulo 12 de João também, que diz, a partir do verso 2, que diz assim: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Para finalizar, nós vemos que Maria continuou servindo, Maria continuou adorando, Maria continuou se prostrando. E é interessante que eu vejo que o texto diz que estava Lázaro, Marta continuava servindo. É importante que nós continuamos servindo, isso é importantíssimo. Mas Maria, além de servir, Maria, ela se prostrou. Ela se prostrava sempre diante do seu mestre. Que nós possamos nesta noite sempre se prostrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e distinguir o que é importante para nós. Ainda é necessário que a boa parte se faça presença nas nossas vidas, faça presente nas nossas vidas, porque essa boa parte não vai ser tirada de nós. É algo que ninguém consegue tirar, meus irmãos, ninguém. Não importa a situação, não importa o que você está vivendo, não importa
o que vai acontecer depois de amanhã, não importa quais são as lutas que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar diante dessa pandemia, diante de tantas outras coisas que as pessoas já estavam vivendo antes. É importante nós saber de uma coisa que está no verso 42. Mas uma só é necessária, e Marta escolheu a boa parte, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso não vai ser tirado de nós. A palavra do Senhor, e nós se prostrarmos e servirmos a esse Deus, isso ninguém tira de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa refletir sobre essa palavra, que nós possamos aprender com Maria o como é servir Jesus de verdade, estar sempre pronto a nos prostrar diante dos seus pés, independente de quais circunstâncias. Eu vejo no texto do capítulo 12 que Maria está ali oferecendo esse unguento, oferecendo esse momento ao Senhor Jesus como gratidão. Então vamos ser gratos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e Ele tem, de forma toda especial, estado do nosso lado em todos os momentos. Talvez você não tenha enxergado, talvez você não esteja ouvindo, talvez você esteja se distraindo e não está ouvindo a voz de Deus, mas Ele continua do seu lado, passando com você em qualquer das situações que você esteja vivendo. Aleluia. Que bênção, irmãos, que bênção. Deus ainda continua falando com a gente, graças a Deus. Estamos muito felizes aqui na presença dos irmãos que pôde estar aqui com a gente. Na minha casa aqui, graças a Deus, foi bênção. Eu quero agradecer aí a todos, a presença de todos os irmãos aqui, a presença dos irmãos aí. Irmão Sidney, fique em paz, estaremos orando por você, irmão Sidney, tá? Deus te abençoe, meu irmão. E vamos agradecer mais uma vez a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, diante da Tua graça, diante da Tua presença, diante da ministração da Silene, Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor ainda fala com a gente, o Senhor ainda conforta o nosso coração e consola a nossa alma, Pai. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor eterno e Deus bondoso. É no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te agradecemos sempre, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoe aqui a nossa casa, abençoe a casa de cada um dos irmãos, supra a necessidade de cada um, Senhor, a Tua igreja espalhada pela face da terra, buscando a Tua face, a Tua presença, que o Senhor console e conforte a todos no nome de Jesus Cristo, Pai. Glórias te damos, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja sempre com a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. E nós te agradecemos dizendo amém. Amém. Glória a Deus.